Pessoal, boa tarde. Vamos começar a atividade de hoje. Eu queria agradecer a presença do Eduardo Umes, que é psiquiatra aqui pelo HC e vai saber se apresentar melhor do que eu saberia, mas que tem ajudado a gente a pensar em construir melhorias aí em termos de cuidados da residência, dos residentes e saúde mental principalmente. Obrigada, Umes. Obrigado pelo espaço, obrigado vocês terem aqui na hora do almoço para a gente vir conversar. É muito estranho falar no microfone que não está saindo, mas tudo bem, eu entendo a necessidade. A ideia é poder falar um pouquinho sobre saúde mental e como isso vai se correlacionar com a residência e a carreira médica, tá? Eu sou médico, sou psiquiatra, além disso eu sou psicoterapeuta, trabalhei no HU durante muito tempo, onde foi inclusive supervisor da Flávia, fiz doutorado em impacto do desempenho da residência, impacto de ansiedade e depressão, diagnóstico psiquiátrico, sintomas de depressão e ansiedade e diagnóstico psiquiátrico no desempenho na prova de residência, sou professor colaborador do departamento, estou envolvido em um monte de coisas relacionadas à educação e à saúde mental de estudantes, médicos, residentes ou não. Então, é uma coisa que eu gosto bastante, e aí a ideia é poder falar um pouquinho para a gente ter uma noção comum do que a gente chama de burnout, que a gente chama de depressão, que são os dois diagnósticos que são mais comuns, apesar de muitas vezes as pessoas relatarem ansiedade. A ansiedade, de maneira geral, vai ser muito mais um sintoma do que o diagnóstico em si. A gente poder falar um pouquinho do Grapal e, inclusive, pensar um pouquinho juntos sobre como que a pandemia impacta a saúde mental. Quando a gente pensa em saúde mental, uma coisa importante é que a gente tem uma tendência a pensar na medicina como a bactéria causa pneumonia. E quando a gente pensa em saúde mental, mais do que qualquer outra especialidade, a gente vai virar e falar, não, vai ter um monte de gente que vai entrar em contato com a bactéria, vai ter um monte de fatores que vão estar envolvidos naquele momento, a pessoa desenvolveu ou não, e como que tudo isso vai ter um papel para o adoecimento. Então, não basta só você querer, a gente brinca, não que as pessoas queiram, mas você querer estar deprimido, você tem que juntar o inútil com o desagradável. Então, a ideia é se trabalhar com um modelo de vulnerabilidade que vai pensar tanto no aspecto biológico, então questões como, durante a vida eu tive exposições, por exemplo, a altas doses de anfetamina. Uma coisa que quase ninguém nunca ouviu falar de pessoas usarem para estudar para prova de residência ou para dar muito plantão para aguentar. Eu ficar em privação de sono, também é uma coisa que vocês nunca devem ter ouvido falar. Ter genéticas que favorecem ou não. Então, a gente sabe que pessoas que têm na família mais quadros de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, isso aumenta o risco para o adoecimento. Alguns tipos de lesão, mas que não vai ser tanto o caso dos residentes, a gente espera que vocês não tomem grandes porradas na cabeça e logo o frontal de vocês não fiquem alterados, por mais que a gente já teve um residente que apanhou da psiquiatria na rua, na hora que estava atravessando uma faixa de pedestre aqui na frente do Instituto do Câncer, mas ele felizmente não teve grandes sequelas. E você vai ter fatores ambientais que vão poder influenciar. Então, você está num ambiente em que você está vendo, por exemplo, pessoas graves, em sofrimento, que morrem, lidando com famílias que estão sofrendo e que não necessariamente esse sofrimento vai se traduzir de uma maneira saudável, de virar e falar, putz, estou chorando, mas às vezes sendo agressivo, não tendo, reclamando, não entendendo que, talvez a gente esteja lidando com aquilo lá de uma maneira não adequada, passando em estágios que não necessariamente vão seguir as condutas mais acadêmicas e mais adequadas, às vezes passando em alguns lugares que são um pouco mais açougues, e aí eu não estou apontando o nome para nenhum lugar, mas que a gente sabe que sempre existe. Um ambiente pode ser, pelo menos do que a gente conversou, aparentemente não é tanto, mas às vezes um ambiente interno da residência mais disputado, mas às vezes, por exemplo, você está no meio de uma eleição em que as pessoas estão no 880 e está radicalismo, você consegue até ter radicalismo em terceiras e quartas vias. Então,
mesmo as pessoas que dizem que são contra radicalismo sendo radicais. E aí, como que tudo isso não vai juntando, além de você ter questões sociais. Então, você ter tanto dos outros, mais interno, um sentimento de cobrança importante, um sentimento de competitividade importante, e ambientes que vão dizer que autocuidado não é uma coisa importante, se junta o inútil com o desagradável, e aí vai estar associado a um maior risco da pessoa apresentar um adoecimento. Faz sentido para todo mundo isso que eu estou falando? E na UTI não tem nada a ver com vocês. Mas tem uma coisa a mais, que é, inclusive, que eu acho muito legal ter esse espaço para falar com vocês, e a gente falar, inclusive, sobre esse basicão do basicão, porque, por exemplo, o médico tem uma tendência a falar que, isso tudo está acontecendo porque eu sou um grande impostor, síndrome do impostor, se na população geral 70% vai ter ao longo da vida, síndrome do impostor é uma síndrome psicológica, não doença, mas de achar que, eu sou um grande impostor e qualquer momento vão descobrir que eu sou uma grande farsa. Entre médicos isso é mais ainda. Então, como defesas, de maneira geral, as pessoas internalizam, viram e falam, não vou dizer que eu estou inseguro, não vou dizer que eu estou sofrendo, não vou dizer que, não vou mostrar que, e aí tudo isso faz com que solape tudo isso mais ainda, e aí se junta com um ambiente que é mais estigmatizante, faz com que as pessoas não falem sobre o assunto, e isso vira uma bola de neve cada vez maior. Então, ao invés de pedir ajuda, ao invés de falar, putz, cara, não estou conseguindo, estou precisando procurar, vou no Grapal, vou fazer terapia, Não, as pessoas têm uma tendência a vir e falar, não, isso é por uma incompetência minha, isso é uma dificuldade minha, é porque essa é a geração do mimimi, então, porque na minha geração isso não existia, e aí eu adoro quando a pessoa fala isso e eu tenho que responder delicadamente para um docente da faculdade que sim, as coisas eram diferentes, porque a gente não falava tanto, mas o Grapal foi criado porque tinha uma quantidade de suicídios desproporcionalmente alta entre estudantes da faculdade. A média oficial era 1 a cada 8 anos, a média extraoficial era 1 por ano. Teve várias turmas que era todo ano ter alguém que morria por suicídio. Muitas vezes dizendo que, não, por exemplo, eu fui nadar em Bonito, resolvi ir sozinho para fazer um mergulho que não pode ser feito sozinho, e aí a pessoa morre lá. Aconteceu isso com um cara na minha época de faculdade. Então, o quanto que a gente muitas vezes não diz, não, é que a pessoa, um colega meu de turma, não é que ele cometeu suicídio, é que ele errou na quantidade de droga que ele estava usando, um anestesista, e que nunca tinha errado, e, cara, beleza, não era. Então, o quanto que não tem uma questão de falta de conhecimento, de falta da gente falar sobre o assunto, e isso só reforça o estigma. Mas nós somos médicos. Teoricamente, a gente sabe falar sobre isso. Cara, não é verdade. O estigma entre médicos é tão grande ou pior do que entre o resto da população. Tanto pelo lado que eu estava falando do síndrome do impostor, e o quanto que não só tem a síndrome do impostor, mas essa necessidade de ser onipotente, resolver tudo sozinho, como porque a gente tem muito pouco acesso à informação. E muitas vezes a informação não é de qualidade. Então, se você olha até 2014, não era obrigatório você ter aulas de psiquiatria durante a formação de um médico. Em 2014 tem a publicação das novas DCNs, que começaram a valer em 2020, mas muita gente ainda está engambelando e colocando um monte de coisas como se fosse saúde mental e que não é, que tem que ter um internato em saúde mental. Mas ousaria dizer que vocês conhecem muita gente que nunca teve uma aula decente de psiquiatria na faculdade, e se você falar que você não teve, você teve aula comigo, então vá para aquele lugar. Mas o quanto que isso é uma coisa muito importante, e aí acaba reproduzindo estigma, e quando vai ter aula, vai para instituições quase manicomiais, em que você vai ver o esquizofrênico super grave, você vai ver a depressão que não levanta da cama, então eu não me identifico com isso porque eu levanto da cama, eu faço as coisas, e eu não sou que nem essa pessoa, então, obviamente, o que eu tenho não é depressão. Isso às vezes é até reforçado por alguns profissionais da área de saúde. Ontem eu tive o desprazer de discutir o caso com uma psicóloga, um cara que tinha
só não tinha tristeza dos sintomas de depressão, o resto tudo ele falava sintomas de depressão. E ela virou e falou, não, mas é porque ele tá sendo molenga e ele só vai melhorar quando ele receber dinheiro, quando ele ficar milionário. Cara, eu vou fingir que eu não ouvi isso, mas foi dito disso, eu fui até ver se a pessoa era mesmo formada ou não, e eu descobri que sim, ela é formada, inclusive pela PUC, mas que é se não uma das melhores faculdades de psicologia do Brasil. E ela solta uma barbaridade dessa, então, cara, tem muita gente que fala muita besteira. E tem um monte de síndromes relacionadas à saúde mental, mas a gente vai fazer uma divisãozinha, que é uma divisãozinha que não é que vocês não vão achar em nenhum livro, mas é uma que eu gosto de fazer, que é entre as síndromes psicológicas e as síndromes psiquiátricas. Basicamente, as síndromes psiquiátricas são aquelas lá que vocês vão achar na CID-DSM, que correspondem a doenças. Você tem um conjunto de situações em que funcionam como situações de alerta, que alguma coisa está acontecendo, é o que a gente brinca que é meio uma inflamação inespecífica do sistema nervoso central, tá? É aquela coisa que você vira e fala, tá acontecendo alguma coisa, pode ser que tenha um risco da pessoa adoecer, e que é importante a gente prestar atenção nisso. Tem o burnout, que a gente vai falar daqui a pouco, tem a síndrome do ninho vazio, tem a síndrome do impostor. Ninho vazio, acho que todo mundo sabe, mas é aquela sensação que muitas vezes os pais sentem quando a casa fica vazia, e eles não têm, eles têm que lidar com a presença do outro e não tem mais os filhos para lidar, e eles têm que lidar com a presença deles mesmos e o que eles vão ser nesse momento. Tem o bullying, que é uma coisa importante. Essa é uma coisa que, apesar de não ser tanto alvo, bullying envolve violência. E muitas vezes a gente vai ver como um dos fatores encadeantes de burnout, de depressão, quadros de violência. E não para dizer que as pessoas que fazem bullying são lindas, maravilhosas, perfeitas, assim como pessoas que são violentas são lindas, maravilhosas, perfeitas, mas uma coisa que a gente sabe é que, de maneira geral, as pessoas elas não são violentas espontaneamente. Elas reproduzem violências pelas quais elas passaram. Então, talvez uma das primeiras coisas que é importante a gente pensar, mais aplicada, é que na hora que a gente vê alguém que está sendo filha da puta com os residentes, ou com os colegas residentes, não é que você tem que virar e falar, eu não vou ficar chateado com a pessoa estar sendo sacana. É virar e falar, beleza, a pessoa está sendo sacana, a gente tem que fazer alguma coisa, só que não é necessariamente crucificar a pessoa, é poder virar e falar, olha só, não está sendo legal, a gente vai precisar que tenha uma correção disso, se precisa mudar, mas isso tem a ver com provavelmente o fato que ela está reproduzindo algo que ela passou antes. Então, ela vai ter uma dificuldade, muitas vezes, de não reproduzir. Então, entra muito naquele discurso de, porque no meu tempo, isso era uma coisa normal. Tá, o fato que você tinha isso como normal no seu tempo não significa que aquilo lá é uma coisa adequada de ter tido. Que bom que a gente está em 2022 e a gente tem a possibilidade de mudar o mundo. E que a gente não tem que continuar fazendo as coisas como eram antes. Atualmente, não são só mais os nobres da Grécia Antiga que podem votar. Estrangeiros e artesãos, escravos, a gente não tem, a gente infelizmente tem, mas teoricamente não deveria ter mais. Mulheres podem, dependendo de como ficar, podem votar. Num estrangeiro ainda precisa estar naturalizado, mas vocês entenderam o ponto. A gente não precisa ficar preso num passado distante só porque lá atrás funcionou bem. Então, é algo que tem que entender que muitas vezes vai ser difícil, porque vem uma sensação de injustiça, do tipo, cara, eu me fudi, não gostoso lá atrás, e agora vocês estão dizendo que eu vou ter que cuidar dos outros e eu vou ter que fazer diferente. Eu sei que quando a gente não tá machucado é muito fácil dizer, é óbvio que é isso, mas a gente tem que levar em conta que às vezes para a pessoa não vai ser tão óbvio, vai ser uma quebra muito grande. Então é importante a gente pensar nisso, tá? E vão ter as síndromes psiquiátricas, que tem um monte delas, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, nas ansiedades tem um monte, você vai ter relacionadas a substâncias, toque, psicoses, mas que eu vou falar um pouquinho mais de depressão e de burnout, por quê? Porque são as que mais têm a ver com a residência. Tá? E por que é importante também falar disso? Porque as síndromes psicológicas, elas são meio que uma porta de entrada para
para os adoecimentos psiquiátricos. A gente sabe que entre as pessoas com burnout, mais ou menos 80% vão ter um quadro de depressão em conjunto. Tem do depressão, o risco de você ter um desfecho negativo, como, por exemplo, o suicídio, 95% das pessoas que cometem suicídio tinham um diagnóstico psiquiátrico que a gente consegue fazer quando a gente faz uma coisa chamada necrópsia psicológica, que é fazer um levantamento de prontuário da vida da pessoa para entender o que estava acontecendo. Então, tem uma correlação muito importante, e aí é importante a gente olhar para o burnout, porque ele pode ser algo que vem para cá. Mas o burnout não é um diagnóstico psiquiátrico, é um diagnóstico da medicina do trabalho. Tá? Pela definição, inclusive, da CID, ele não é para, por exemplo, bolsistas de residência, não é para estudantes de medicina. Mas a gente sabe que funciona como uma ocupação, e aí a gente faz um proxy e a gente usa isso para a gente falar. E aqui é algo que é prevenível, que a gente tem o que fazer, a gente faz intervenções ambientais e pode resolver de maneira legal. Aqui é um adoecimento médico que a gente vai ter que tratar a pessoa. E aqui é algo que, infelizmente, é irreversível. Então, a gente tem que prestar atenção no como que tem essa evolução e que a gente tem que tomar cuidado. Quem inventou o termo burnout nem foi a Maslach, mas a Maslach é a pessoa que é mais famosa pelo conceito, pela ideia do burnout. Ela é uma psicóloga americana que criou, inclusive, um inventário que a gente podia usar gratuitamente até que ela vendeu para a Mind Garden, e aí já tem uns 7 anos que eles enchem o saco se você usa o questionário sem permissão. E ela publicou esse livro em 82, que eu acho lindo, que é o The Cost of Caring, porque você tem a pessoa que está identificada como doente e a pessoa que está cuidando, que essa daqui sim está padecendo. E o como que isso tem muito a ver com o burnout, muito a ver com a realidade que muitas vezes a gente enfrenta. Que a gente está como cuidador, mas a gente está se descuidando e aí a gente acaba ficando mal. O burnout é a união dos seus poderes. A ideia é que você tem exaustão, cinismo e distanciamento afetivo e uma sensação de ineficácia, de insucesso quando você vai fazer as coisas. O que, se você estiver num ambiente que você está sem ver luz solar, o tempo todo trabalhando, com pessoas morrendo, etc e tal, você pode sentir até um pouquinho mais, porque isso tem a ver, não com você, mas com o ambiente que está aqui, dá às vezes essa sensação. Então, pela exposição crônica a fatores no trabalho, você pode ter esse adoecimento. Mas, coisas que podem piorar são sobrecarga de trabalho, pouca autonomia, que é uma coisa que frequentemente as pessoas sentem durante a residência, questões de vulnerabilidade individual. Então, de novo, não é só você querer ter, você tem que ter o pedaço individual. Estressores outros que a pessoa possa estar passando, ou que o ambiente esteja passando, e aspectos de regulação. Então, tem muito, você tem que preencher vários papéis para você ter, por exemplo, poder trazer uma medicação, poder fazer alguma coisa, você tem que ter um monte de papeladas, você tem que ficar o tempo todo preenchendo isso, é algo que tem. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui, que é uma das coisas que eu odeio, que a gente, Embraced, a gente assumiu aqui no HC já tem um tempo, e que meio que é um caminho sem volta, porque realmente precisa, que é prontuário eletrônico. E imagino que vocês também não amem exatamente o prontuário eletrônico, e tem várias dificuldades com ele, mas tem vários trabalhos mostrando como que prontuário eletrônico é uma das coisas que as pessoas mais reclamam como um dos fatores estressores que estaria associado a maior risco de burnout. E aí, pela união dos seus poderes, a Cristina Maslach tinha dito que era o burnout. Mas, atualmente, cada vez mais a gente pensa nessas áreas de penumbra, de sobreposições, para a gente falar de burnout. Tá? E muitas vezes, quando a gente está falando em pesquisa, a gente vai falar meramente de exaustão, de cinismo ou de ineficácia como um eixo isolado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, na hora que a gente vai ler um artigo, a pessoa está discutindo como que aquilo lá pode ser uma vulnerabilidade, está implícito na cabeça do autor, mas quem está começando a ter contato vira e fala, a pessoa tem burnout porque tem muita gente com ineficácia. Não, não é. Pode ser só que a pessoa está dizendo, isso daqui é um risco, e que aí aumenta a chance da pessoa entrar na penumbra. Além desses sintomas, você pode ter manifestações físicas
emocionais e até atitude na hora de atender os pacientes. Ter dor, tensão muscular, é uma coisa que é muito frequente, sobrepondo, inclusive, com ansiedade generalizada, que a pessoa também vai ter fadiga, também vai ter alteração de sono. Pode ter alteração de trato gastrointestinal, alteração da pressão arterial, sintomas gripais aparecem mais, e a gente está num momento em que, como eu estou falando no microfone, como eu estou 2 metros de distância de vocês, eu me permito ficar sem a máscara, mas todo mundo tem que ficar sem máscara, de máscara. Então, por conta exatamente disso. Então, tem uma questão importante a mais da gente pensar. Vai ter consulta rápida, não vai olhar na cara do paciente, e pior que isso, histórias daquelas bizarras que vocês devem ter ouvido já, desde Doutor Fantasminha para atender pacientes, que aí os residentes se organizavam para fazer o Doutor Fantasminha e fazer uma discussão com o assistente fantasma, até reduzir a pessoa à patologia ou dar apelidos do tipo o chato de galocha, o imbecil do 14 e outras coisas menos polidas. Então, tem que tomar cuidado. De novo, o cinicismo, a irritabilidade, negativismo, e a pessoa tem uma tendência a ficar mais rígida. Além disso, aqui vai valer não só para... Cara, na hora de copiar o slide, eu apaguei aqui o texto, coloquei errado. Vão ter coisas que vão valer para todo o ciclo, então, insatisfação com trabalho, com faculdade, pouco engajamento, isso vai impactar, inclusive, no aprendizado durante a faculdade, durante a residência, sentimento negativo em relação a outras pessoas, sejam pacientes, familiares dos pacientes ou colegas do staff, absenteísmo. Além do absenteísmo, um problema sério é presenteísmo. Vocês já ouviram falar de presenteísmo? Vocês com certeza já viram alguém, pelo menos na faculdade, tendo presenteísmo. Presenteísmo é aquela pessoa que está de corpo ali, mas alma e tudo quanto é resto está fora dali. Que ela está só de corpo presente, coisa que vocês nunca devem ter visto acontecendo na realidade de vocês, né? A vontade de pedir demissão, sair da faculdade, sair da residência, com tudo isso, piora o aprendizado e maior rotatividade de profissionais nas equipes. As pessoas pedem para sair, pedem para ir para outros lugares, pedem demissão de vez, e isso é um problema administrativo porque envolve treinamento, inclusive, das pessoas. Além das questões com saúde, que a gente tem os sintomas gerais que a gente tinha falado, aumenta o risco cardiovascular. Muitas vezes as pessoas viram e falam, para aliviar isso eu vou beber, eu vou fumar principalmente maconha, vou usar anfetamina para eu ter energia, e isso tudo não é exatamente a coisa mais saudável.
Eu comecei a virar. Desculpa o pessoal que está ouvindo. Alô? Alô? Não, tranquilo. Bom saber que tem gente ouvindo à distância e que percebeu que não só o pessoal no mudo aqui não está ouvindo. Foi um teste, foi um teste. E aí, quando a gente olha, tem uma pesquisa aqui, não sei se vocês já viram a pesquisa da Medscape, é uma pesquisa que eles fazem nos Estados Unidos todo ano. Nos últimos anos não tem os dados estratificados tão legal, mas eu peguei aqui 2020, que está mais bonitinho. Quando a gente pega Critical Care, vocês podem ver que vocês estão aqui em cima na parada, não é uma posição como, por exemplo, a psiquiatria que está aqui embaixo. Urologia é a pior. Não sei qual que é o motivo. Se a gente olhar aqui no Brasil, de maneira geral, os urologistas são os que a gente vê mais tranquilos no dia a dia. Mas... Não, radiologista sim. Radiologista, eles estão num ambiente escuro, gelado, e eles não falam com ninguém, olhando para uma tela o tempo todo, correndo de um lugar para o outro. Cara, é só ver que é fácil você cavar um exame, uma tomografia. Tá aí. As coisas não são à toa. Urologista que eu ainda não entendi. E uma coisa que, de novo, me pega é essa coisa de chamar de geração mimimi, então faço questão de mostrar isso, porque isso é uma das coisas que teve nesse ano que foi bonitinho. Millennials tinham menos burnout do que a geração X, e algo próximo aqui dos boomers, não tem significância estatística, mas olhando aqui a gente pode ver que não é uma coisa de ser millennial. Mas uma das coisas que é importante, que muitas vezes passa batido, é que as pessoas elas consideram que a manifestação um do outro vai ser sempre a mesma. E a gente vê que, entre boomers, a expressão de tristeza, de estar doente, é uma coisa muito mais fechada, eles falam muito menos. Na minha geração, as pessoas falam, mas ainda tem menos. Entre os millennials, e em especial entre a geração que está agora no comecinho da faculdade, eu acho que até tem um exagero de falar demais, de não se proteger, de põe no TikTok, olha só como está difícil não estar bem. E aí eu como que depois a pessoa muitas vezes olha e fala, putz, por que eu postei isso? E aí um paciente meu vai ver que eu estava desse jeito, e sim, vai estar lá para sempre. Uma entrevista de emprego, as pessoas vão olhar e aí vai virar e falar, tá, quando tá ruim, vai falar qualquer coisa no TikTok. Eu acho que tem uma questão de profissionalismo, uma barreira, mas isso é uma questão minha, não estou dizendo que é certo ou errado. E mulheres, conforme esperado, tem mais do que homens, porque não só a questão do quanto que hormônio tem um impacto. Não sei se vocês viram, teve uma meta-análise, não, teve uma corte dinamarquesa super bonitinha, acho que foi em 2016 que eles publicaram um estudo, que eles viram que usar qualquer forma de anticoncepcional hormonal estava associado a um risco maior de diagnóstico psiquiátrico nos 6 anos, acho, depois do início do anticoncepcional, e maior risco de uso de psicotrópicos. Então, tem uma associação entre os de hormônio, isso é super bonitinho, porque eles mostram para todas as formas, aquelas coisas que só a medicina escandinava consegue levantar de tantos dados. E também tem a coisa de sobrecarga, de muitas vezes mulheres têm uma sobrecarga para outras atividades maior do que os homens, muitas vezes recai a cuidado de casa, de filhos, etc e tal, porque, sim, a gente ainda vive uma estrutura machista que está menos pior, mas... Então, burnout aumenta o risco para outros transtornos mentais, e aí a gente vai falar um pouquinho de depressão. Não vou ficar discutindo com vocês critérios diagnósticos, etc e tal, só lembrar que não é porque a pessoa tem critério diagnóstico que ela tem depressão, e não é porque a pessoa não tem critério diagnóstico que ela não tem depressão. Às vezes, a pessoa você pode ter um falso positivo e um falso negativo, porque critério diagnóstico é para pesquisa e não para ser teste da revista contigo. Tá?
E aí a ideia é que você junta o inútil com o desagradável, então vulnerabilidade individual mais estímulos do ambiente, vai dar doença, então não é uma escolha da pessoa de ficar dodói. Não é só tristeza, não é só infelicidade, e não é a mesma coisa de burnout. Muita gente tem dito que está em burnout, e está em burnout e depressão. Burnout você não medica com antidepressivo e melhora. Burnout você revê ambiente, você afasta a pessoa. Depressão você dá antidepressivo. Então tem duas coisas que às vezes tem uma sobreposição, mas que estar em burnout aumenta o risco de você desenvolver depressão, né? É crônico, não é contagiante, recorrente, piora a qualidade de vida e pode ser fatal, não só por suicídio, mas por aumento de risco cardiovascular, aumento de risco cerebrovascular, porque a pessoa adere menos a tratamentos, etc. e tal. Então, é importante a gente tratar para voltar a como era o funcionamento prévio, deixar de estar dodói, não é estar menos pior, e para prevenir a pessoa ficar doente de novo. Quando a gente fala de médicos estudantes de medicina, tem uma diferença entre a prevalência mundial versus a prevalência brasileira. Dois estudos americanos falaram de 28% e 27,2% em meta-análises. Tá? Foram publicados no mesmo ano, 2016, acho que eles foram publicados. Aí saiu em 2017 uma meta-análise de estudos brasileiros que fala de 30,6%. O que vocês acham que pode contribuir para isso? E que aí fica difícil a gente comparar a gente com muitos países. Como que é acesso à medicina nos Estados Unidos, no Canadá, muitos países colonizados pela Inglaterra? Você passa para um college e aí depois você faz a seleção para medicina. Sim, os steps no caminho são uma série de avaliações. Se a pessoa está deprimida, desculpa, os steps é depois, é durante a faculdade. Sim, o MCAT para seleção. Se a pessoa está deprimida antes, tem chance de prejudicar o desempenho da pessoa na faculdade, nos MCATs, etc e tal, e ela não conseguir entrar numa faculdade de medicina? Tem. Então, provavelmente é por isso que a gente tem essa diferença de pessoinhas aqui. Inclusive porque quando a gente olha para residência, o número é parecido aqui. Então, provavelmente é que a gente tem uma filtragem e que na residência um pouquinho mais de gente fica dodói. Então, faz diferença. Cara, tava aqui. Pô, vocês podiam ter falado. E a gente tem uma procura de ajuda muito pior do que na população geral. Na população geral, das pessoas que estão com depressão, 1/3 vai receber um diagnóstico. Desse 1/3 vai ser, desse 1/3, 1/3 vai receber o tratamento adequado. Entre estudantes de medicina, 16% procuraram ajuda. Então, um sexto. Um sexto procurou ajuda para se tratar. Metade do que a população geral. Por quê? Porque as pessoas têm medo, porque acham que que quando você toma antidepressivo vai estar escrito na sua testa, eu tomo antidepressivo e todo mundo vai saber, porque as pessoas têm medo de que se as pessoas souberem que ela está tomando medicação, ela não vai ser contratada, se a pessoa souber que ela tem um diagnóstico psiquiátrico, ela vai ser olhada de maneira diferente, e que, de maneira geral, o que a gente vê é que cada vez mais as pessoas virem e falam, beleza, você tem depressão, você não sabia, eu também tenho. Então, é uma coisa que está cada vez mais tranquilo, mas as pessoas continuam tendo esse tipo de medo, e nos Estados Unidos isso é um pouquinho pior, porque eles têm a questão de você tem que disclose para muitos conselhos regionais, muitos boards, você tem a pergunta se você já tomou alguma medicação psicotrópica, se usou algum psicotrópico, se tem algum diagnóstico psiquiátrico. E aí as pessoas têm medo de procurar ajuda e tomar remédio, porque se elas procurarem ajuda e tomarem remédio, elas vão ter que responder sim, e aí elas têm medo de não conseguirem a licença delas. Então tem todo um movimento nos Estados Unidos para mudar isso. Mas são medos que acontecem inclusive aqui das pessoas não procurarem tanto ajuda. E de novo, para depressão vale a mesma coisa. Millennials menos depressão que boomers, e quem está pior somos nós da geração X.
E aí, pensando no suicídio, a gente tem que pensar que suicídio não é a única coisa que pode acontecer. As pessoas podem sair da residência, pedir demissão, ter um aprendizado pior, e aí tem um doutorado muito legal que foi sobre isso, qualidade do cuidado prestado e morte de paciente, comorbidades para dependência química, para doenças clínicas, e o suicídio. Então, a gente tem um conjunto de impactos, de desfechos desfavoráveis muito grande que podem acontecer. Então, é essencial que a gente pense o que a gente pode fazer para melhorar, tanto no ponto de vista estrutural como do ponto de vista individual. Afinal de contas, a gente está pensando em algo que é contagioso, quando a gente pensa no burnout, tem uma cascata de gravidade, é muito prevalente e tem impacto na saúde pública. O que a gente vai falar? As pessoas falam de um conjunto de coisas para fazer. Eu me isolo dos outros. É uma estratégia de coping com estresse boa? Não, péssima. Fazer exercício? Boa. Falar com familiares e amigos? Boa. Dormir? Ótima. Comer besteira? Não. Ouvir música? Legal. Beber álcool? Não. Comer compulsivamente? Menos ainda. Fumar cigarro e outras coisas com cigarro? Também não é legal. Usar drogas de prescrição se você tiver alguém prescrevendo, não se automedicar, que é o que media aqui essa pergunta. Maconha e produtos relacionados, não, porque piora sintomas depressivos o uso. Outras estratégias, e 3% aqui dizem que não fazem nada. Mas o que eu gosto de fazer, que a primeira coisa é fazer o BLS. Todo mundo aqui já fez o BLS? Todo mundo sabe qual que é a primeira coisa no BLS? Não, você tem certeza que você não vai se machucar. Se você tem certeza que você não vai se machucar, aí você pede ajuda. A gente sempre esquece de ter certeza que a gente não vai se machucar. Então, o que a gente tem que fazer para a gente ter certeza que a gente não vai se machucar? A gente tem que pensar em fazer atividade física, tem que pensar em dormir, tem que pensar em comer direito, tem que pensar em exposição à luz solar. Vamos lá, será que vocês vão continuar vendo? Vocês conseguem ver aqui, tá? Ver luz solar. E assim, pouco, mesmo que seja uma janelinha aqui, melhor que nada. Faz uma diferença gigantesca. Eu tinha uma janela muito maior no meu consultório, era tipo a largura dessa parede e 1,5 metro de altura. E agora a minha janela é só do tamanho da tela do projetor. Eu sinto falta de luz. Eu noto que eu fico mais cansado com menos luz. Eu faço questão de andar mais na rua, porque eu estou sentindo saudade de ter tanta luz como eu tinha antes no consultório. E ainda por cima, antes, era uma luz que batia no meu olho direto, agora é uma luz que vem de trás de mim. E aí eu adoro quando o paciente senta no lugar que eu vou poder ficar olhando para a luz, porque aí eu fico... coisas que quando você sabe o que procura, você sabe o que faz diferença para você. Mas eu não vou conseguir fazer tudo isso. Cara, é melhor alguma coisa do que nada. Comer enquanto está vendo aula, um lanchinho do aquário, não é uma coisa legal. Ainda se chama aquário, né? Beleza. Não, é que as coisas mudam o nome, ou o nome não oficial. Andar um pouco, nem que seja andar, por exemplo, meu consultório é a 8 minutos de casa, a pé. Beleza, são 8 minutos de ida, 8 minutos de volta, eu faço a pé. Aí eu, inclusive, economizo gasolina, meu carro não fica detonado para andar uma velocidade pequena. Atualmente a gente só tem um carro em casa, que maravilha. Então, colocar pequenas coisas podem ser melhor do que você virar e falar, eu faço personal 2 vezes por semana, não vou conseguir fazer 6 vezes por semana, mas já é alguma coisa. Ter um animal de estimação é uma coisa importante, mas eu prefiro me tratar como um animal de estimação. E, inclusive, vou exibir, daqui a 96 horas eu estarei chegando lá. Vou dar um pulo na ponte para dar uma olhada do Brooklyn, para aqueles que não me conheceram. Estou com saudade de viajar. Vou para um congresso, mas eu vou me permitir viajar um pouquinho para viajar lá. Cuidado com tecnologia. E aí tem um estudo super legal que fizeram em Yale. Yale, eles pegaram e falaram, gente, vamos colocar uma trava em redes sociais.
e vamos ver como que é que as pessoas reagem a isso. Eu não lembro se era o tempo, já vou falar o que eu acho que era, mas não lembro qual era o tempo, que eles fizeram com crossover. Então, não é que você pegou uma amostra diferente, viciada, e eles viram que redes sociais fazem mal à saúde. Alguém tem alguma dúvida disso? Aumenta sentimentos de isolamento, aumenta sintomas de depressão, tá? E qual que foi o tempo que eles viram que era, tipo, você cortava aqui, você não tinha piora da sua saúde mental. Até esse tempo ia bem. Quanto tempo? Não, não é tão pouco. 15 minutos a meia hora. Quem aqui usa menos do que 1 hora de redes sociais por dia? Você? Ah, maravilha. Temos uma pessoa. Mas os outros todos, gente, limite na rede social de vocês. E para eles, o WhatsApp é rede social. O WhatsApp, se é só para trocar mensagem, beleza. Mas se for para ficar olhando aqueles stories do WhatsApp, aí vira rede social, né? Então, não sei se vocês veem ou não, mas tem gente que fica vendo aquele negócio. Eu acho que é completamente sem graça, mas as pessoas acham graça. A gente tem que cultivar relacionamentos pessoais e profissionais, inclusive aproveitando fazer uma coisa que a gente não está podendo fazer, não estava podendo fazer, que é olhar na cara. Eu adoro, eu gosto de conversar com as pessoas da aula, mas está sendo especialmente gostoso voltar da aula. Tem a psicologia médica, outro dia, eu tava com, tipo, 80 aluninhos no anfiteatro. É tão bom ver a cara das pessoas e não uma tela preta dizendo Cezinho e aí o nome da pessoa embaixo. Cara, é tão bom. Beleza, era o que a gente tinha, era o que a gente tinha, mas é muito diferente poder dar abraço nas pessoas, poder tocar nas pessoas. Tudo bem que isso aí a gente não. Vocês entenderam que é tocar de uma maneira adequada, não é para importunar sexualmente ninguém. Eu não estou promovendo isso, tá? Lidar com a realidade de uma maneira positiva, do tipo realista, não ser muito positivo nem ser muito negativo. Então não adianta vir aí falar, nós estamos na idade das trevas, ou a gente vai entrar no século 23 amanhã. Não, tem coisas boas e tem coisas ruins, e é importante a gente lidar com a realidade como ela é de fato. Não idealizando as coisas, nem destruindo elas como se fossem coisas terríveis. Hoje de manhã, quando eu estava conversando, quando eu estava no Grapal, teve uma colega que falou que está pensando em se desligar. E a gente estava conversando, estava falando que, putz, ficava chateado, etc e tal, mas que eu queria que ela repensasse, porque é uma pessoa que está com a gente faz 5 anos, vou ficar muito chateado se isso acontecer, bah. E aí, no meio, a gente começou a falar sobre estilo parental e sobre como que uma das coisas que a gente falou é, por exemplo, que eu falei que, desde que eu decidi ter filhos, eu falava que eu ia ter uma poupança para a terapia dos meus filhos, porque eu sabia que ia fazer cagada, então faz parte. E aí a gente mudou completamente de assunto, mas essas coisas, ter esse tipo de conversa, poder falar besteira, é uma coisa que é importante. Não é só falar besteira, não é aquela coisa que a gente não trabalha nada, mas no meio, você falou de uma coisa importante, aí você poder fazer uma digressão, ter um momento para respirar fundo, é essencial. Ter hobbies não relacionados com a área de estudo, e que isso não precisa estar necessariamente fora. Eu não sei vocês, fazendo uma discreta pergunta, alguém aqui está fazendo coleção das figurinhas da Copa do Mundo e trouxe elas aqui? Cara, aluno falar isso, tudo bem. Residente, vocês nem dão um plantão fora. Vocês, não, eu não colo essa. Vocês não têm que pagar escola de 2 filhos, convênio de 2 filhos. Depois a gente conversa. Não, vocês têm comida aqui, vocês. E talvez o mais importante de todos é a gente lidar com limites. A gente reconhecer os nossos próprios limites e aprender a dizer não. Dizer não não significa que todo mundo tem que estar feliz com o fato que a gente está dizendo não. Mas é saber que se eu passar daquele limite, cara, eu vou estar me agredindo.
Então, parte do que eu estava negociando com ela é, pô, você não quer virar e falar, vamos tentar diminuir de 20 horas para 10 horas a sua carga, vamos ver se dá, não dá, pensa, não sei o que, e depois me responde como é que tá. Porque ela colocou um limite dela, ela não aguenta, e eu estou tentando ver qual que vai ser o limite que ela vai aceitar continuar ou não. E aí, ela sabe que vai ter uma redução, os R$ 2.000 por mês que ela recebe para 20 horas semanais vão ser reduzidos, ela vai receber R$ 600 para 6 horas, ou R$ 1.000 para 10 horas, ou que seja parecido, mas é um jeito da gente tentar barganhar e ela poder manter o vínculo com a gente. Além disso, a gente tem que pensar muito bem em cuidar do outro. Mas cuidar do outro não é uma coisa que a gente tem que fazer que nem eu estou dizendo para vocês o cost of caring. Se eu vejo uma pessoa que está do meu lado, um colega residente, um assistente, qualquer que seja a relação, que não está bem, e eu não estou bem também, cara, não adianta eu virar e falar, eu vou salvar mais essa alma aqui. Não, eu não vou conseguir. E tem algumas pessoas que vão ter limitações. Um exemplo que eu gosto de dar é o meu pai com suicídio. O pai dele morreu por suicídio. Várias merdas que meu avô fez, inclusive quando meu pai estava indo para o doutorado, ele falou que se meu pai fosse para o doutorado nos Estados Unidos, quando ele voltasse, meu avô não estaria mais vivo. E 1 ano e pouco do meu avô no doutorado, do meu pai no doutorado, meu avô cometeu suicídio. Então, convenhamos que eu entendo ele ter dificuldade com um assunto. E ele aprendeu um jeito maravilhoso para lidar com isso. Toda vez que ele está preocupado com a saúde mental de alguém, ele faz o quê? Filho, fala com fulano de tal, porque eu tô preocupado com ele. E é batata. Agora ele não tá tão bem, infelizmente, então ele não tem feito tanto isso, as pessoas ligam para ficar preocupadas com ele, mas antes ele tinha uma coisa com os alunos dele, com os colegas na universidade, e aí tinha uma coisa de, vamos lá, conversa com eles, porque você resolveu fazer psiquiatria, vamos usar alguma coisa, meu filho. Então eu ia lá, fazia isso. Teve gente que eu dei uma orientação espiritual e a pessoa já melhorou. Teve gente que precisei medicar, mas algo que foi resolvido. E é importante a gente respeitar as limitações das pessoas, então evitar julgamento disso e também evitar julgamento da pessoa com quem a gente vai estar falando. Às vezes a pessoa vai falar uma coisa que você olha e fala: meu Deus do céu, como é que você acredita numa besteira dessas? Só que ela vai ter uma distorção cognitiva. Então ela pode estar se achando o pior dos seres humanos naquele momento. Não adianta você virar e falar, putz, para, você não tá desse jeito, você tá sendo idiota falar uma coisa dessas. Na hora que você fala isso, a pessoa vai estar se sentindo pior na história. Então tem que tomar cuidado com como você vai falar, qual que é o contexto, qual que é a relação, tem que ser adequado na hora de conversar. Tá? O que a gente tem para falar para a pessoa? Cara, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com a informação. Se eu perguntar para a pessoa e a pessoa disser, cara, eu tô ótimo, e você acreditar que tá ótimo, e a pessoa explicar que tá tudo bem, o que eu acho legal fazer sempre é agradecer. Porque se foi falar, é porque você estava implicado na coisa, você mostrou que estava implicado na coisa, e a pessoa diminuiu uma angústia tua. Então, a educação que meus pais me deu é, quando uma pessoa te ajuda, se agradece. Se a pessoa vira e fala, não, tá tudo ótimo, e você vira e fala, cara, eu acho que tem alguma coisa. Não, beleza, vamos conversar mais, vamos ver se a gente marca um café, não sei o quê, e você faz meio que um follow-up, não como um profissional, mas como um colega, como um amigo que está preocupado. Não fazer que nem fizeram uma vez na anestesia, talvez você já tenha ouvido dessa história, teve um anestesista que estava com um monte de picadas na região de cubital, todas elas, curiosamente, sobre um trajeto muito específico, que alguém poderia dizer que fosse em cima da intermédia do cotovelo, mas isso é... E aí perguntaram para ele, e aí, o que está acontecendo? Ah, é que eu fui para a praia e tomei um monte de picada de mosquito. Curiosamente, essa pessoa morreu por overdose 3 meses depois. Então, não adianta a gente perguntar só para perguntar, você tem que se implicar na história. E aí, se a pessoa diz, e você vira e fala, ah, tá, não tá legal, tem que pensar, tá, onde que eu vou levar, o que que eu vou fazer, como que eu vou fazer para lidar com isso. E é importante a gente pensar em estratégias institucionais, principalmente quando a gente está falando em burnout. Mas também a gente poder ter uma coisa de, se alguém está passando por uma situação específica, como que eu vou poder ajudá-la a passar por isso? Então, pensar em reuniões de equipe para conversar, e aí morreu um paciente, não é para fazer a reunião de óbitos,
imagino que aqui não seja assim, mas eu já vi algumas reuniões de óbitos que eram, beleza, então você, residente, está apresentando, cara, você fez cagada, hein, você podia ter salvo esse paciente, você é um merda, hein, de ter feito isso. Eu não vou falar aqui do departamento que fazia isso, mas vocês talvez imaginem qual que era que aconteceu e que envolvia bisturi e outras coisas. O divisão de trabalhos, ter agradecimentos e prêmios como uma cultura institucional, não é para criar o prêmio para concorrência, mas para poder virar e falar, as pessoas que participam, as pessoas que são engraçadas, as pessoas que cuidam uns dos outros, e poder ter uma coisa legal. Retiros de equipe é uma coisa muito americana. Eles têm dinheiro e podem ir para um hotel. Aqui a gente pode fazer o famoso churrasco. Hã? Linguiça. E, gente, vocês podem pedir para o programa arranjar esse tipo de coisa. Vocês não podem, vocês podem querer falar, se vocês tivessem, assim, um curso que gera dinheiro para o programa, e aí vocês podiam pegar só uns R$1.000 para a gente fazer um churrasquinho decente num dia, 2 vezes por semestre, né, porque por ano, porque tem um semestre vai um pedaço que ficou de plantão, outro semestre vai o pedaço que estava de plantão e aí vai no churrasco, então tem que ser 2 vezes por ano, poxa. Vocês têm que choramingar aqui, não choramamam. Não tem isso. Situações de erro, de violência nos lugares de atendimento, é importante poder falar e poder ter uma orientação e poder ter coisas direcionadas ao indivíduo, como atividade de autocuidado para diminuir e prevenir desgaste e para poder investir em resiliência. Então, aquelas coisas de meditação, de atividade física, são importantes. Às vezes, uma coisa que entra tanto aqui em cima como aqui embaixo, equipe de corrida, por exemplo, vocês podem montar uma equipe de corrida da residência da UTI. Vocês vão dizer, a residente não tem dinheiro para pagar a equipe de corrida. Vocês estão reclamando. Tem um laboratório que patrocina e que vocês pedem, vocês vão conseguir patrocínio do laboratório para vocês participarem da corrida. E tem um monte de coisas que podem ser pensados, seja atividade esportiva, cultural, meditação, participação em projetos sociais, e vocês têm que pensar que não necessariamente tem que vir de cima. Até porque esses projetos, quando eles vêm só de cima da chefia, as pessoas têm uma tendência a vir e falar, cara, isso é coisa de velho que está escolhendo esse tipo de coisa, ninguém gosta desse tipo de coisa mais. Não, eu não vou querer continuar porque isso é um problema da residência. Isso é uma coisa que os residentes estão participando ou mesmo participam da criação e têm ideia, tem uma tendência a funcionar muito mais e ser perpetuado e não ser abandonado depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos que aquilo lá foi criado. Então é essencial que vocês participem, não fiquem só de cima. Tem que tomar cuidado com a normalização da medicina. Não adianta só dizer não é normal sentir culpado de não descansar no fim de semana, sentir culpado por descansar no fim de semana, desculpa, de não ter vontade de ir para a faculdade. Foi uma campanha da Frente de Saúde Mental, talvez alguns de vocês tenham visto na época de faculdade de vocês esse tipo de cartaz por aí. Mas a ideia é não só você não normalizar isso, mas virar e falar, cara, é importante você buscar ajuda. Seja uma ajuda para você, por conta do burnout, seja porque você está deprimido, para você poder se reestruturar e poder modificar essa estrutura. Porque, de novo, a estrutura não vai modificar espontaneamente, a menos que as pessoas digam que não está legal. E tem que se cuidar, porque senão você não vai conseguir cuidar de ninguém. Onde vocês podem se cuidar? A gente tem o Grapal. Esse símbolo é o símbolo não oficial. Oficialmente a gente só usa a parte de baixo, mas isso aqui é um sério. Ele foi criado em 86, porque tinha essa média não oficial de um suicídio por ano. Então, é uma coisa que tinha muito. E depois da criação do Grapal, diminuiu em 8 vezes o número de mortes por suicídio. Então, está igual, na verdade, um pouquinho mais baixo do que a população geral. Tem uma expansão gradual para residência médica e outros cursos, mas residentes, de maneira geral, têm uma dificuldade maior de acessar, porque muitas vezes têm dificuldade para serem dispensados e saírem correndo para passar na consulta com o Dani. A gente tem, atualmente, aliás, que na verdade eu estou nos dois, né, mas oficialmente eu não sou docente supervisor, mas eu estou funcionando como docente supervisor e o coordenador médico, 2 psiquiatras para graduação e 1 para as residências,
duas psicólogas que ficam só para graduação, porque vocês têm bolsa e a graduação, as bolsas que tem são muito menores que vocês têm. Esse é o Dani, isso aqui quando ele se formou. Agora ele tem mais cabelo que nessa foto. Ele atende de segunda a quinta, de horários que variam, dependendo do dia, mas tem que ir presencialmente lá no SEAC para agendar. O SEAC fica, vamos lá. Aqui é o IPQ, aqui a Escola de Educação Continuada, aqui a ortopedia, aqui o prédio da administração, aqui a residência dos residentes, medicina nuclear, estamos aqui, o PAMB, então vocês têm que dar a voltinha pela radiologia, desce em volta da ortopedia e tem um prédio bonito, que é esse prédio, ali no canto, que aí vocês podem chegar na secretaria e pedirem para marcar uma consulta com o Daniel, psiquiatra. Tem 2 Daniels lá, e às vezes eles marcam com o Daniel, cardiologista. O Dani gosta porque aí vocês já chegam com uma avaliação cardiológica feita, mas atrapalha e vocês demoram mais tempo para chegar nele. Tá? E aí, desculpa. Acabei esquecendo de deletar um slide aqui, 2 slides que estavam errados aqui. Gente, dúvidas, crises existenciais? Fez sentido tudo que eu falei? Querem falar alguma coisa? Podem até falar que vocês odeiam o Dani, eu não falo pra ele. Brincadeira, o Dani é homenageado em alguns programas de residência, principalmente o pessoal da Multi, que é mais desassistido de quem cuide. Ele já foi homenageado umas 6 ou 7 vezes. Bem legal. Certo? Então, qualquer coisa, estamos lá na faculdade. Na verdade, eu segunda-feira parto para Denver e depois para Nova York. Mas qualquer coisa tem um e-mail, eles têm como nos achar. Beleza? Obrigada.